Em 6 de outubro de 1942, Ernest Green e Charlie Lang, dois garotos negros de 14 anos, brincavam na beira da rodovia 45, ao sul de Chubut, uma pequena cidade do condado de Clark, Mississippi, com a garota Dorothy Martin, de 13 anos. O que eu não mencionei para vocês é que Dorothy era uma garota branca. Poucas horas depois dessa inocente brincadeira, Ernest e Charlie foram presos por tentativa de estupro. Menos de uma semana depois da sua prisão, eles foram sequestrados e brutalmente linchados. Logo depois, seus corpos então foram encontrados pendurados na famosa ponte suspensa em Chubut. Olá pessoal, eu sou a Van Farias, esse é o seu canal Fatos Macabros. Galera, eu já quero avisar para vocês que esse vídeo tem gatilhos. Então, se vocês forem pessoas sensíveis, talvez esse não seja o vídeo mais indicado para vocês assistirem, tá bom? Nós temos aqui uma playlist com diversos vídeos que talvez seja mais interessante, conforme eu falei, caso vocês sejam pessoas sensíveis, tá bom? Mas vamos para a história. As autoridades de Quitman e Chubut alegaram que prenderam os meninos após a própria Dorothy Martin os denunciar, alegando a tentativa de estupro. Eles alegaram também que os jovens Ernest Green e Charlie Lang, os acusados, confessaram depois a tentativa de estupro, onde eles alegaram que eles emboscaram uma menina de 13 anos, só que ela havia conseguido fugir para sua casa. Enquanto a maioria dos jornais do norte publicavam matérias contando essas alegações, outros jornais afro-americanos também lançavam outras matérias onde eles expressavam dúvidas quanto à confissão dos meninos e as histórias alegadas tanto pela prisão quanto pelos outros jornais. O Chicago Defender, que era um jornal extremamente racista, logo tratou de publicar matérias onde eles alegavam que sim, que os meninos tinham cometido essa tentativa de estupro. Só que uma história completamente diferente daquela que foi divulgada foi descoberta nas semanas seguintes e meses depois por investigadores da NAACP e jornais afro-americanos viajaram para o condado de Clark. A história verdadeira foi a seguinte, pessoal. No dia em questão, Dorothy Martin voltava da sua escola quando ela encontrou com Ernest Green e Charlie Lang na beira da rodovia 45 e eles estavam procurando algo ali como borracha ou sucata. E ela parou para trocar uma ideia, conversar um pouco, ou até para brincar com eles, porque eles se conheciam, eles eram vizinhos. Um homem, então, que passava ali naquele momento dirigindo, viu os três jovens juntos, ou seja, os dois meninos negros e a garota branca. E ele, então, dirigiu mais adiante e, supostamente, ele foi até o xerife da cidade, o xerife Ed McLendon, e falou para eles que viu os dois garotos negros tentando estuprar Dorothy Martin. Ou talvez ele tenha ido até o pai de Dorothy, o Sr. Martin, e fez essa denúncia infame falando que viu os dois jovens tentando estuprar sua filha. Então, algumas horas depois, o xerife foi e prendeu os dois garotos. Em algum momento, os pobres garotos então foram entregues ao xerife do condado, Lloyd McNeil. Em algum momento, após serem entregues ao xerife McNeil, os garotos se viram diante de um juiz de paz, o juiz Edins. É dito, gente, que o próprio juiz, o McNeil, depois de um tempo, ele confessou a um repórter, o Victor Bernstein, que os meninos, eles tiveram uma audiência justa diante desse juiz de paz, só que, porém, essa foi uma audiência informal na própria casa do juiz. E segundo o próprio xerife, supostamente, nessa audiência informal, o Charlie Lang e o Ernest Green confessaram a tentativa de estupro à garota branca Dorothy Martin. Existe um relatório que afirma que enquanto essa audiência informal acontecia, Dorothy Martin se encontrava desesperada na sua casa, pressionando o seu pai, o Sr. Martin, para que ele fosse lá inocentar os garotos, visto que aquelas eram acusações falsas. No dia 10 de outubro de 1942, ou seja, apenas 4 dias depois dessas acusações, os meninos Charlie Lang e Ernest Green foram encarcerados na prisão do condado de Clark, nos fundos do tribunal em Quitman. Nas primeiras horas da manhã,
da segunda-feira, vários homens retiraram então Charlie Lang e Ernest Green de suas celas. O carcereiro ali de plantão, o Quitman Marshall, alegou que ele foi obrigado a entregar as chaves àqueles homens que chegaram ali de repente. No entanto, existem relatos de que esse carcereiro, o Marshall, ele simplesmente jogou facilmente, na mesma hora ele jogou as chaves para aqueles homens quando eles chegaram em busca daqueles pobres garotos. Mais tarde naquele dia, as autoridades locais encontraram os corpos de Green e Lang pendurados na ponte suspensa em Shubuta. A ponte suspensa ainda existente era uma ponte ferroviária em Shubuta, onde pelo menos 4 outros afro-americanos, incluindo 2 mulheres grávidas, foram linchados, 2 em 1918. Galera, mais uma vez, alerta de gatilhos. Os corpos dos meninos foram mutilados. Segundo Madison Jones, um secretário da juventude da NAACP, em uma carta escrita no dia 7 de novembro de 1942, ele descreveu a tensa e sinistra visão que ele teve. Seus órgãos reprodutivos foram cortados, ou seja, os meninos foram castrados. Pedaços de carne foram arrancados de seus corpos com um alicate, e um dos meninos teve uma chave de fenda enfiada na sua garganta, de modo que se projetava do seu pescoço. Os corpos então mutilados dos meninos foram descidos da ponte e entregues aos seus parentes. Quando eles se recusaram a aceitar os corpos do jeito que estavam, os meninos foram simplesmente sepultados do lado de fora do cemitério branco do condado de Clark. E eles foram sepultados por prisioneiros ali daquela região. No dia seguinte, 13 de outubro, o governador Paul Johnson, então ele jurou que ele buscaria fazer justiça até identificar os homens responsáveis pelo linchamento dos 2 garotos no condado de Clark. Farei todos os esforços razoáveis para garantir que as leis violadas do Mississippi sejam justificadas. Tais atos prejudicam o bom nome do Mississippi e a melhor classe de pessoas aqui condena esse erro, disse Johnson. O governador então disse que ele perguntou ao xerife ali do condado, o McNeil, por que ele não transferiu os 2 jovens negros depois deles terem confessado a tentativa de estupro. E ele simplesmente informou que o procurador ali do condado falou que não haveria problema em manter os 2 meninos na prisão de Quitman. Ainda segundo o governador, em conversa com o xerife Lloyd McNeil, este afirmou que ele não via nenhuma prova de possível linchamento. Então o governador disse que era o seu dever notificar o acontecido para que os garotos pudessem ser protegidos. Em 21 de outubro, agentes do Federal Bureau of Investigation, ordenados pelo procurador-geral Bidle para investigar linchamentos de 3 negros do Mississippi na semana anterior, foram recebidos pelo chefe do executivo do estado. O governador Paul Johnson falou que ele fez tudo que estava ao seu alcance para tentar identificar os homens responsáveis pelo linchamento, só que ele deu a entender que os investigadores não conseguiram encontrar nada. E ele finalizou dizendo que cabia aos funcionários do condado verificarem o que de fato havia acontecido. No dia 29 de outubro, o xerife Lloyd McNeil deu a seguinte entrevista. Em primeiro lugar, os jornais erraram nas idades, dizendo que eles tinham 14 anos. O Sr. Simpson me disse que o garoto Green trabalhou para ele há 10 anos e que ele tinha 1 ano de idade na época. É melhor largar isso. Aqueles negros não tinham 14 anos, eles tinham talvez entre 16 e 18 anos. Tudo bem, nós prendemos os negros Charlie Lang e Ernest Green há 1 semana na última terça-feira. Fomos para Shubuta e os pegamos por queixa de uma garota de 13 anos. Trouxemos eles aqui então e eles tiveram uma audiência justa perante o juiz Edgens e eles confessaram a tentativa de estupro. O repórter então o indagou se os garotos sabiam o que era a tentativa de estupro. Foi assim. Eles nos disseram que esperaram pela garota na ponte, sabendo que ela vinha da escola por ali. Um deles esperou embaixo da ponte, o outro se escondeu ao lado da estrada. Quando a garota apareceu, este Green saltou sobre ela do lado da estrada. Você me assustou, garoto, disse a garota. Vou fazer pior do que isso, disse o negro e agarrou-a. Ela fugiu. Green disse que estava planejando agarrá-la e trazê-la para baixo da ponte para o outro negro. O repórter então pergunta se Green tocou na garota. Ora, não!
Um carro apareceu e isso assustou. Como eu disse, a garota fugiu. E essa foi a história que os meninos confessaram? Pergunta o repórter. Sim, senhor. E outra coisa, não deixe ninguém lhe contar que negro foi espancado ou algo assim. Eles tiveram uma audiência justa e honesta perante o juiz de paz e confessaram: nós nunca tocamos neles. Ele começou então a falar sobre o que aconteceu pouco antes do linchamento, que foi o suposto forçar dos homens, né, os acusados responsáveis pelo linchamento dos meninos, que chegaram e dominaram o carcereiro pegando o molho de chaves a pulso, e quando o carcereiro se deu conta, ele simplesmente viu que os garotos não estavam mais ali e só escutou o som de um carro ligando e indo embora com toda a velocidade. Mais tarde, um outro prisioneiro negro disse que viu apenas 2 homens entrarem na cela e pegarem os garotos. E o xerife então disse que aquele sequestro havia sido realizado por cerca de 3 homens, não mais do que 4. O xerife então realizou um grupo de busca e ele mandou que buscassem especificamente nas fontes, porque claro, ele sabia exatamente o que era que ele procurava. Foi quando eles chegaram numa estrada de terra e quando eles viram embaixo de uma ponte, embaixo de uma viga, os 2 corpos dos meninos pendurados. Essa, gente, é a mesma ponte que aconteceu um outro linchamento com 4 pessoas. Há quem diga que foram 6 pessoas linchadas, sendo que 2 mulheres estavam grávidas. Algumas pessoas também falam que era possível ver os bebês se movendo nas barrigas de suas mães mortas. Mas esse é um caso que fica para um outro vídeo. Essa asquerosa entrevista então prossegue com o repórter perguntando ao xerife como que as pessoas ali daquela região se sentiam em relação a esse linchamento. E ele fala que ali tem pessoas boas que ficam meio selvagens quando esse tipo de coisa acontece, ou seja, quando os negros ficam ousados e atacam pessoas brancas, pois todos ali são a favor da ordem. O repórter então pergunta se alguma coisa foi feita para buscar os linchadores, os responsáveis pelo linchamento. E ele fala que sim, que realmente, inclusive toda a busca anunciada pelo governador Paul Johnson havia sido feita, mas que sabe como é, né? As pessoas não gostam de denunciar os amigos. E, gente, para finalizar, porque esse vídeo, essa história, como qualquer história sobre linchamento, é revoltante. O xerife ficou dando justificativas, falando que, praticamente dizendo que os negros tiveram culpa no que aconteceu. E, mais uma vez, não deu em nada. Os responsáveis pelo assassinato dos 2 garotos inocentes, porque eles não cometeram esse crime, como ficou muito claro aqui nesse vídeo para vocês, eles não cometeram essa tentativa de estupro. Eles foram mortos simplesmente por serem negros. Cara, eu não sei nem o que falar, sabe? É surreal. Como que seres humanos são capazes de fazer isso contra outros seres humanos? Gente, eles eram garotos de 14 anos que foram injustamente mortos, sabe? De uma forma tão cruel. É difícil, sabe, trazer esses vídeos aqui porque é revoltante demais, mas é importante sim a gente sempre estar abordando esse assunto, porque infelizmente isso é algo totalmente enraizado, sabe, assim, entranhado na sociedade, e a gente precisa combater esse tipo de coisa, gente. Isso tá na história, isso acontece assim há muito tempo. Infelizmente, acontece até os dias de hoje. A gente sempre vê nos noticiários que essas coisas são recorrentes e a gente precisa combater esse tipo de coisa, gente. São seres humanos, todos nós somos iguais. Mas eu quero saber qual a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Não se esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like que vocês sabem que é muito importante, tá bom? Eu reservei, assim, o sábado para ter vídeos pesados, né, gente? Vídeos, assim, extremamente revoltantes, mas, infelizmente, são histórias que precisam, sim, ser abordadas. Amanhã, a gente encerra a semana com os vídeos assombrados, tá bom, galera? Os relatos assombrados de domingo. Beijos, meus amores, até amanhã. Tchau, tchau.